Vivemos em um tempo de incertezas. E diante das incertezas que hoje quero conversar com você, e o tema que vamos conversar, o título que eu escolhi, eu vou chamar de O que fazer quando não se sabe o que fazer. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Tempos de incerteza. Saímos de 2020, esperávamos, quem sabe, 2021 fosse muito diferente. Adivinha, estamos aqui ainda de máscaras. Ainda estamos aqui com muitas incertezas sobre a política, sobre a economia, sobre a cultura. Não quero deixar você um pouco abatido, mas aí vem as eleições. Novo presidente, novos governantes, novos deputados. Em quem votar, o que fazer? Incertezas. Incerteza sobre a cultura, sobre a vacina, sobre a saúde. E muitas vezes nos encontramos em um lugar e pensamos, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, mas não sei o que fazer. É sobre isso que quero levar você hoje a olhar a palavra de Deus e duas coisas importantíssimas para esse tempo de incertezas. Então quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas 12, do 23 ao 31. 1 Crônicas 12, do 23 ao 31. Esse texto relata um tempo onde Davi, já escolhido por Deus para ser o novo governante de Israel, Davi agora começa a ter aliados, e os aliados são das 12 tribos de Israel. Então, cada tribo está nesse texto dando a Davi os seus aliados, os seus exércitos. E aqui está numerado mais ou menos como isso acontece. 1 Crônicas 12, 23 vai dizer assim: Esse é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para entregar a ele o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. E aqui vai a lista. Da tribo de Judá, 6.800 homens armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, foram dados a Davi como aliados 7.100 guerreiros prontos para combate. Eu li a versão revista e atualizada. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Aí vamos ao versículo 32, que é o que nos importa nesta noite. Dos filhos de Zacar foram dados a Davi homens conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Eram eles 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Até aqui. A Davi foram dados como aliados contra Saul quase 100.000 soldados e guerreiros, armados até os dentes. Mas da tribo de Zacar foram separados, o texto vai dizer, 200 homens apenas, e alguns os quais eram chefes. E esses homens não eram mestres das armas, não eram mestres em arco e flecha. Esses 200 homens apenas, em quase 100.000 guerreiros, tinham uma especialidade. Eles eram conhecedores da época e sabiam o que fazer. Em tempo de incerteza, em tempo de guerra e batalha, em tempo que nós não sabemos o que fazer, não nos é suficiente armamento, capacidade, poder. Também precisamos reconhecer o tempo e saber o que fazer. O que hoje vou chamar de discernimento e sabedoria. Diga-se comigo, discernimento e sabedoria. A sua capacitação, o seu poder aquisitivo, a sua sabedoria humana, a sua expertise, o seu know-how de alguma coisa, ele não é suficiente para tempos de incerteza. Porque há 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é as pessoas que reconhecem o tempo, entenderam o que estão vivendo, mas não sabem o que fazer. O segundo grupo é aqueles que até sabem o que devem fazer, mas não sabem o tempo, não sabem a hora e usam o que fazem na hora errada e estraga tudo. O terceiro grupo de pessoas
é que não tem a mínima ideia do que está acontecendo e a mínima ideia do que fazer para resolver o que não sabe o que está acontecendo. Eu vivo isso, não sei a culpa de quem é, não sei o que Deus tem com isso, não sei se é o diabo, se foi eu, se é Deus, e muito menos o que fazer diante disso. Não tem discernimento e nem sabedoria. O quarto grupo de pessoas é aqueles que se enquadram, 1 Crônicas 12, 32. Pessoas que reconhecem o tempo, discernimento. O que está acontecendo? O que está produzindo isso? Qual é a origem disso? Da onde vem isso? E com isso, além de conhecerem o tempo, sabem o que fazer. Esses homens conheciam a época que Davi, que Israel, que Saul estava vivendo e sabiam dizer a Israel o que eles deveriam fazer. Ou seja, resumindo, tinham quase 100 mil homens armados, mas apenas 200 eram necessários para identificar a época, a temporada, o que estava acontecendo e dizer para o armamento o que fazer. Vai, espera, avança, retaguarda, volta, atira, não atira, se defende. Em tempo de incerteza, precisamos interpretar o que está acontecendo e saber o que fazer. O que eu digo que, para os cristãos, os filhos de Deus, que têm o grande, bom armamento da palavra de Deus, essa palavra vai te orientar e te ajudar ao ponto 1, ter discernimento. Por que a cultura hoje é o que é? Por que a economia hoje é o que é? Por que o meu casamento hoje está assim? O que Deus tem com isso? Aonde há consequência dos meus atos? Aonde há o diabo aqui potencializando o nosso pecado para destruir a minha mente, o meu casamento, a minha alma, os meus filhos, o meu trabalho, a minha vida financeira? Discernimento. Porque sem discernimento, você atira na hora errada, na pessoa errada, com a arma errada. Os filhos de Deus precisam de discernimento e de sabedoria. Ok, Senhor, com teu Espírito me ajuda a discernir o que está acontecendo. Opa, Deus me orientou que é isso que está acontecendo. É um propósito dele, é o diabo se levantando. Simplesmente a consequência da minha atitude que eu cometi, algo que eu fiz errado. Então o que eu tenho que fazer? Palavra de Deus aberta. O que fazer em tempos onde nós não sabemos o que fazer? E nesta manhã, nesta noite, duas coisas são fundamentais para o tempo de incerteza. Se quiser, tome nota. A primeira delas, nos lembrar nesse tempo, quando nós não sabemos o que está acontecendo ou o que fazer, que Deus está no comando. Deus está no controle. Quando nós não sabemos o que está acontecendo, nem para onde, nem o que fazer, eu tenho que parar e lembrar, peraí, Deus está no comando. Nada foge das mãos do Senhor. Então eu posso me agarrar nele, e eu posso encontrar nele discernimento e sabedoria para um tempo de incerteza. Pastor, o meu casamento, não sei mais o que fazer. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Falta discernimento. Não sei o que fazer, falta sabedoria. Mas uma coisa eu sei, Deus está no comando. A Bíblia tem uma palavra das muitas para definir Deus, o Senhor dos Exércitos. A palavra é soberania. Deus é soberano. Soberania significa que Deus, Ele é soberano, e soberania diz que Deus é autoridade suprema em todo o universo e está sob o controle de todas as coisas. Soberania diz que Deus é a autoridade máxima sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o mundo, sobre a economia, sobre o governo. Deus é totalmente soberano. E a boa notícia é quando nós dizemos sim para Jesus. Quando nós nos rendemos a Jesus, ao seu senhorio, ao seu amor, ao seu evangelho, à sua salvação, o que nós abraçamos e nós ganhamos é um pai, mas não um pai comum. É um pai que tem controle total sobre a sua vida e sobre a história. É fato que os pais terrenos e humanos não estão em total controle. E eu sei o que eu estou falando, eu sou pai. Quantas vezes eu acho que eu estou no controle, até que eu percebo que não estava. Um exemplo, ontem. Achava que estava no controle do meu carro, com a família no carro. Até que, acidente, 3, 4 carros, meu carro no meio, amassado na frente, amassado atrás. Eu não esperava, não tinha como controlar isso. Achamos às vezes os pais que estão no controle do casamento, da vida dos filhos, até que as coisas saem do controle.
Achamos que estamos no controle dos negócios, até que as coisas saem do controle. Nem todo pai e mãe, ou nenhum pai e mãe, está totalmente no controle. Sabe qual é a boa notícia? Deus é um pai que está no total controle sobre a sua vida e sobre a história. Não há nada que foge da mão e do controle e do poder de Deus. Total controle. Então, nele podemos recorrer a esse Deus soberano que está no controle quando nós não sabemos interpretar o que está acontecendo, o discernimento, e nem não sabemos o que fazer. Olha o texto, Jeremias 32, 17. Olha o que o profeta diz. Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias conversa e diz e rotula e adjetiva Deus assim: soberano Senhor, porque Deus é Senhor e Ele é soberano. Soberania quer dizer, eu tenho o controle e estou sobre todas as coisas. Ele diz, grande é o teu poder e nenhuma coisa é difícil demais para ti. O céu nunca experimenta o caos. Deus nunca perde o controle. Deus nunca entra em pânico. Não levante a mão aqui um pai e uma mãe que nunca entrou em pânico por algum motivo. Deus não é um pai que de vez em quando bota a mão na testa e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Deus nunca bota a mão na testa e fala assim, gente, o que vamos fazer? Olha como está o mundo, a economia, olha o que estão fazendo, olha o coronavírus, nos pegou de surpresa, o que nós faremos? Deus nunca entra em pânico. A terra pode experimentar o caos que for, o céu está manso, brando, calmo, porque há um Deus soberano que governa esse céu. E eu creio que um dia nós experimentaremos sairmos do caos e vamos experimentar todo esse controle e governo sem pânico de Deus. Quantos aqui creem e esperam esse dia? Levante a mão comigo. Você espera esse dia, onde o caos vai acabar, onde as eleições vão passar? No céu não haverá eleições, porque lá já teremos o nosso governante eleito, supremo, superior a tudo, perfeito e santo. Não comete erros nem falha, não se corrompe, não desvia verbas e nem faz trabalhos escusos. O nosso Deus é santo, soberano e único. Já foi eleito nos céus como o Senhor e o governante da história. Deus é soberano. Olha Provérbios 19, 21, que Salomão diz. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece no final, ou na verdade, é o propósito do Senhor. Salomão diz não é pecado fazer planos, faça. Escreva. Como será, como eu quero a minha família, minha condição financeira, quero fazer aquela viagem, quero comer naquele restaurante, eu quero essa qualidade emocional, quero essa qualidade ministerial, eu quero isso para o meu casamento, para a minha... Faça planos. Mas renda os seus planos ao Senhor. E diga a Deus, aqui estão os meus planos, mas eu sei que no final o propósito é teu. Hoje, muitas pessoas não conseguem discernir o tempo que vivem e por isso não sabem o que fazer, porque estão presos em seu plano, para alguns inegociável. E não renderam o seu plano para Deus. Fica assim, caramba, eu planejei, eu fiz, eu comprei, eu vendi, eu me inscrevi, fiz, e agora deu ruim, eu não sei o que fazer. Por que isso está assim? É dizer, Deus, no final, o propósito e o plano é teu. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, só dele. Faça planos, mas renda-o ao Senhor. Sabe por quê? Você e eu, nós não temos nem mesmo o controle total do que nós planejamos e escrevemos. Eu não fiz planos ontem de participar de um acidente e amassar o meu carro. Fiz plano de tomar um café de frente da praia, levar minha filha na aula de dança e vir para a conferência. Mas no meio do caminho, pum, acidente. Eu não planejei isso. Eu não estou no controle nem mesmo dos meus planos e projetos, mas Deus está no controle de tudo. Então renda os seus planos para Ele. Entregue os projetos, a sua vida, na mão daquele que tem domínio total, mesmo quando nós não sabemos o que está acontecendo, nem o que vamos fazer com isso. Eu vou te contar uma história para exemplificar a história da menina, do pai e do parquinho.
A história diz que a menina foi com o pai a um parquinho de praça, ao ar livre. A menina tinha um apito. Chamou o pai e falou assim: pai, olha só, te explicar como vamos fazer essa tarde. Diga, minha filha, pai, eu vou para o balanço. Quando eu der um apito, apitar uma vez o apito, o senhor vem e me balança mais alto. Tá bom, filha. Mas se eu apitar 2 vezes, pai, eu quero que o senhor me tire do balanço e me leve para o escorrega. Tá bom? Tá bom. Mas se eu apitar 3 vezes, pai, você me tira do escorrega e me leva para a gangorra. Entendeu, pai? Ok. Então, pai, entendeu? Podemos começar ali? Podemos. Faz o seguinte, me dá aqui esse apito. E o pai guardou o apito. Como quem diz, espera aí, não é você que diz o que eu devo fazer. Vai brincar no parque, se divirta e deixa que eu decido a hora de balançar, a hora de ir para o escorrega, a hora de ir para a gangorra. Viva a vida, faça planos, realize os seus sonhos, mas deixe o seu apito na mão do Senhor. Para alguns aqui hoje, é como se Deus dissesse: para um pouquinho, me entrega o apito. Você não sabe o que fazer, você vive o caos, você não tem o que está acontecendo, porque você está tentando governar a sua vida. Faça planos, escreva, sonhe, mas coloque o seu apito na mão de Deus. Deixa que Ele vai dizer a hora de balançar, a hora de ir para a gangorra, a hora de ir para o escorrega. É Deus quem deve dizer e definir, porque a vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável. A sua vida vai ser muito melhor, emocionalmente, espiritualmente, quando você entregar o seu apito na mão de Deus. Pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha empresa, com a minha vida financeira. Não sei porque eu estou sentindo isso. Não sei por que eu estou vivendo isso. Talvez porque você insiste em dar ordens na sua vida. Não sei o que acontece, não sei o que fazer. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe exatamente o que está acontecendo. E Deus sabe exatamente o que você deve fazer. Recorra a Ele porque Ele é soberano, totalmente fiel. A vida sempre vai nos dar a ilusão que nós estamos no controle, como eu achei que estava ontem com o meu carro. Nós sempre vamos achar que temos o controle de tudo, que somos o soberano, mas não somos. A maior história bíblica que exemplifica isso é a história de Natal, a história de César. Eu quero que você leia comigo rapidamente Lucas 2, versículo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 1, é como começa a história de Natal. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Até aqui. Quem é César? César Augusto é o governador de Roma. É naquela época, há 2 mil anos atrás, a pessoa mais importante da terra. A pessoa mais poderosa do mundo. Naquela época, o Império Romano era poderoso como nenhum hoje governo ou país hoje o é. Naquela época dizia-se que o sol nunca ia se pôr sob o Império Romano. O sol não descia sob o Império Romano. Era sempre dia no Império Romano. Como assim? Aqui estava sol, nesse país, nesse canto do mundo do globo, e ali impera e governa o Império Romano. Quando o sol se punha naquele dia e nascia no outro canto do mundo, lá também era o Império Romano que governava. Tomava toda a terra o Império Romano. Assim era o governo de César. César era o manda-chuva, era o homem mais poderoso que existia. E por isso, ele tinha mais de 500 mil soldados. E como alimentar, como manter 500 mil soldados? De tempo em tempo, César assinava um decreto para que todos viessem pagar os seus impostos. César era tão poderoso que quando ele levantava o dedo e dizia, paguem impostos, fazia, por exemplo, com que um casal pobre viajasse 1.500 quilômetros para pagar imposto. Assim foi com José e Maria. César assinou um decreto, José e Maria não eram de Belém, mas precisavam ir lá pagar o imposto. E saíram por 1.500 quilômetros e foram pagar o imposto, José e Maria grávida. E lá em Belém, Maria entra em trabalho de parto e Jesus
nasce. Por quê? Porque César deu uma canetada, mandou, ordenou e eles foram. César está no controle. Bom, é o que parece, ou é o que ele pensava. Mas olhamos os profetas do Antigo Testamento e eles diziam: o Messias, o Salvador, virá de Belém. Quando César faz um decreto e assina, não é o poder de César que está escrevendo e assinando. É Deus usando César e o seu governo para o seu plano e para a sua vontade, fazer um decreto para que José e Maria migrem para Belém, para que lá então Jesus nasça como os profetas haviam dito. Porque na verdade, César nunca esteve no controle. O controle sempre é do Senhor soberano e poderoso. É Ele quem governa céus e terra. Engana-se quem acha que o seu Jair Bolsonaro está no governo da história do Brasil. Não é. Engana-se quem acha que lá o presidente dos Estados Unidos governa o mundo, que o outro governa. Não. Deus está no controle da história. Deus coloca e tira quem quer. Deus faz o que quer. Mas o bom a saber é sempre o que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. O que Deus permite ou produz na sua vida é algo que você pode não entender e não saber o que fazer. Mas diga-se comigo, Deus está no controle. Você crê nisso nesta noite? Crê nisso? Deus está no controle. Quanto mais nós lutarmos contra isso, quanto mais nós lutarmos contra, mais confusos sobre o que está acontecendo ficaremos e menos saberemos o que fazer. Então hoje é dizer: Deus, eu não sei por que isso acontece, não sei por que me sinto assim, não sei por que isso está assim. E por isso, não sei o que fazer. Mas confio a minha vida em tuas mãos, porque tu és soberano. Alguns hoje aqui, Deus, eu até entendi na tua palavra o que está acontecendo. Como o diabo está investindo, está furioso, querendo tragar a minha vida, a minha alma. Mas Deus, eu confesso que eu não sei o que fazer. Deus é soberano. A segunda coisa que aprendemos esta manhã é que Deus é soberano, e a segunda é que Deus não muda. Duas coisas importantes que nós não sabemos interpretar nem o que fazer. Primeira, Deus está no controle. Segunda, que Deus nunca muda. Tudo ao seu redor está mudando, sim ou não? Tudo está mudando. A economia está mudando, a cultura está mudando, a roupa está mudando, tudo está mudando. Você está mudando. Você não é mais a pessoa que você era há 10, 20 anos atrás. Como eu sei disso? Quando o Facebook te lembra uma postagem de 10 anos atrás. Dá uma olhada no seu cabelo, na sua roupa. Às vezes o Facebook me mostra a minha postagem de 5 anos. Eu olho e digo assim: meu Deus do céu, o que eu pensei quando eu cortei esse cabelo? O que eu imaginava quando eu fiz essa barba? Meu Deus, que coisa ridícula. Nós estamos mudando. O mundo está mudando. Tudo está mudando. A cultura, o meio ambiente, tudo muda. Mas a boa notícia saber é que Deus nunca muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não sofre nenhuma variação. Ele ainda é soberano, ainda é fiel, ainda está parado no mesmo lugar, sozinho em sua categoria. Ele é um Deus fiel e nunca muda. Deus jamais muda. E isso é o que devemos saber e receber quando nós não sabemos o que fazer em tempos de incerteza. Olha o que Malaquias vai dizer, Malaquias 13, versículo 6. Deus falando por meio do profeta: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O que Deus diz é: vocês mereciam ser destruídos. E só não serão porque eu nunca mudo. O que eu disse que faria, eu continuarei fazendo. Por exemplo, se eu disse que eu preservaria vocês e guardaria vocês, não importa o que vocês façam, a minha palavra empenhada, eu sempre vou manter, porque eu nunca mudo. Se Deus mudasse, Ele diria: olha, falei isso, mas esse pessoal não está merecendo. Quem nunca um dia disse assim para alguém: olha,
Jamais esperei que você me dissesse isso. Não levante a mão que um dia falou isso para alguém. Jamais esperava de você isso. Jamais imaginei que você ia fazer isso ou ia me negar isso. Olha como você mudou, hein? Quem te viu e quem te vê, hein? Minha avó sempre dizia isso. Quem te viu e quem te vê, hein? Olha como você mudou, hein? A boa notícia é que nós jamais diremos isso sobre Deus. Porque Deus não muda. O que Ele promete, Ele cumpre. O que a Bíblia diz que Ele fará, Ele vai fazer. O que Ele garante para nós, vai se cumprir. Deus nunca muda. Sabe o quão bom disso? Quando você tem relacionamento com pessoas que mudam constantemente, você nunca sabe o que vai encontrar. Essa pessoa constantemente está mudando. Eu não sei mais o que encontrar nela. Eu posso ir buscar de repente em perdão e encontrar vingança, porque ela mudou. Eu posso ir buscar nela um abraço e encontrar, quem sabe, afastamento. Eu não sei o que ela vai me dar. Quando temos uma relação com alguém que está sempre mudando, nós não conseguimos confiar. Porque Deus é totalmente confiável? Porque Ele nunca muda. Eu sempre sei o que vou encontrar em Deus, o que a palavra diz. Nele eu sempre encontro perdão, amor, reconciliação, companhia, restauração, salvação, justificação. Tudo isso eu sempre encontro em Deus. Os meus antepassados foram e encontraram. Eu vou encontrar as mesmas coisas. Os meus netos vão até Deus e vão encontrar a mesma coisa, porque Deus nunca muda. Eu sempre sei o que vou encontrar a Deus. Por isso, Deus é um Deus totalmente confiável. Ele tem o mesmo poder, a mesma bondade, a mesma fidelidade, a mesma santidade e a mesma justiça. A política não é confiável. Deus é confiável. Os jornais televisivos ou impressos não são confiáveis em sua notícia. Deus é confiável. As redes sociais e suas fake news não são confiáveis. Deus é confiável. Porque Ele é totalmente soberano e Ele nunca muda. Pastor, tempo de incerteza e caos, não sei o que fazer. Mídias sociais, jornais, más notícias, crise familiar, crise financeira, crise na alma, não sei o que está acontecendo, não sei o que fazer. Se agarre em Deus, que é soberano e que nunca muda. Eu não sei o que me espera amanhã. Ontem não esperava um acidente de carro. Amanhã não sei o que me espera. Mas a boa notícia é que eu já li o livro do Apocalipse. Já leu? Um livro de muitos símbolos. O livro para alguns aterrorizantes. Seres de muitos olhos, de chifres, dragões, bestas, animais, anjos, arcanjos. Eu não sei o que eu serei submetido amanhã. Não sei como será meu amanhã, mas uma coisa eu sei. Apocalipse não nos diz como será o nosso amanhã, segunda, terça, quinta e mês que vem. Mas Apocalipse nos garante em como tudo isso vai acabar. E sabe como tudo acaba? O diabo e o mal são vencidos. Sabe como tudo acaba? Deus se levanta do trono e diz, agora é a hora. Ele vem sobre as nuvens do céu com poder e glória. E toda língua, todo olho o verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Ele é o Senhor da glória e dos exércitos, e toda lágrima será enxugada. Não precisaremos mais de vacina na nova terra e novos céus, porque lá toda doença será estancada, e novos céus, nova terra, nova existência, nova vida, novas vestes, tudo novo será feito. Eu não sei como será o seu dia amanhã, mas eu sei em Cristo como termina. Cristo vence e nós com Ele venceremos também. É isso que acontece. E quando sabemos disso, e vem o caos, e vem a incerteza, e não sabemos o que está acontecendo, nem o que fazer, nos agarramos à realidade, quem Deus é. Deus é soberano, Ele é totalmente confiável, porque Ele não muda. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, entregue a sua vida, os seus planos, tudo o que você tem nas mãos do Senhor.
E hoje vá a Ele com o coração aberto, destravado, a mente destravada, e diga: Deus, eu sou do grupo de pessoas que não sabe o que está acontecendo, e muito menos o que fazer. Mas hoje, nós lemos que o Senhor está no controle de tudo o que acontece comigo. E que o Senhor nunca mudou. O Senhor mesmo, por gerações, Ele é. Se você hoje está num lugar que é assim: pastor, eu consigo até saber o que está acontecendo, o que está a discernir o tempo, mas não sei o que fazer, não sei a quem ir, não sei que decisão tomar. Recorra a Deus e leve a Ele o seu coração, a sua mente, peça ajuda. Se você hoje não sabe de nada: pastor, eu não sei o que está acontecendo e muito menos o que fazer. Vivo hoje uma crise financeira, conjugal, emocional, não sei o porquê eu sinto isso, e muito menos o que fazer para deixar de sentir isso. Amargura, meu coração, tristeza, abatimento, não tenho vontade de viver, de sair de casa. Quero desistir de tudo, largar o meu casamento, largar a minha vida. Porque o que eu tentei, quem sabe, de algumas vezes não funcionou, não teve eficácia, não tive resultado. Talvez você está com um apito na sua mão, dizendo: agora vou para lá, faça isso, vou fazer isso aqui. Entrega o seu apito na mão de Deus hoje. Viva a sua vida debaixo dos propósitos de Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É dele o propósito. Entregue-se a Ele. E peça: Deus, dá-me discernimento para interpretar o tempo que eu estou vivendo. Porque, Deus, não é suficiente ter muitas armas. Não é suficiente ter muitos textos e muitos vídeos assistidos e muitas faculdades. Quando chega o caos, o chão soma, não sei o que fazer. Deus, dá-me sabedoria para fazer o que tem que ser feito neste momento e não gastar as armas que eu tenho de forma equivocada para machucar ainda mais as pessoas ao meu redor. Discernimento e sabedoria. É isso que vamos orar hoje, pedir que Deus nos dê, para termos que não sabemos o que acontece e nem o que fazer com eles. Então fique de pé comigo nesta noite. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Como está o seu coração hoje? Quem sabe o seu caso é interno, é emocional. Diz assim: Deus, eu não sei o porquê me sinto assim. Ou talvez sei, mas não sei o que fazer com isso. Deus é soberano e confiável porque não muda. Deus, eu não sei o porquê meu casamento está assim. Não sei porquê os meus filhos estão assim. Ou, Deus, eu até sei porque estão assim, mas não sei o que fazer. Hoje leve isso a Deus. Creia nele. Amanhã acorde e ore. Dê o seu apito a Deus e fala assim: Deus, vou viver a minha vida crendo que o Senhor está no controle de tudo. E vou confiar toda a minha existência em suas mãos. Saiba de uma coisa, receita para você: a sua vida vai ser muito mais fácil e bem melhor. Coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos esta noite. Como está o seu coração? Como está a sua mente nesta noite? Como está a sua família nesta noite? Como está o seu casamento nesta noite? Como está a sua alma nesta noite? Deus Santo, nós rogamos nesta noite, ó Pai, a um Deus que é soberano. A um Deus que é totalmente confiável porque não muda. Deus, pode ser que hoje, aqui, nesta noite, haja pessoas que não conseguem mais, Senhor, desistiram de tentar entender o porquê estão vivendo isso. E disseram: olha, eu desisto de tentar entender porque isso não muda, porque isso é assim, porque eu sou assim, porque eu não mudo. Eu desisto de tentar entender. Deus, que a Tua palavra nesta noite, Deus, leve, impulsione, motive, Deus, as pessoas a correrem para Ti em oração, em leitura bíblica. Deus, revela aos corações e mente nesta noite. Dá discernimento a Deus. Discernimento que é um dom que ninguém quer buscar. Dá discernimento, Pai, para discernir o reino espiritual. Discernir, Deus, o comportamento que tem que ser mudado. Discernir, Deus, as palavras que são ditas e devem ser recolhidas. Discernir, ó Deus, como Salomão diz, Eclesiastes 3, que há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Que é tempo de guerra, tempo de lutar, de correr atrás,
mas há tempo de paz, há tempo de descansar, há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Discernimento, a Deus. Ajude hoje, meus irmãos, a entenderem por que isso é assim, porque esse sentimento está aí, porque estão vivendo e se sentindo assim. Mas Deus vá além nesta noite. Deus dê um escape, dê uma saída, Deus dá um plano, um projeto, abre os olhos e direciona e mostra o que eles precisam fazer, ó Pai. Oh Deus, que eles corram para os teus braços e creiam que só o Senhor não só tem, mas só o Senhor é a solução. Tudo não só provém de Ti, mas tudo está em Ti, porque tudo é quem o Senhor é. O Senhor é tudo, o Senhor é soberano, o Senhor preenche todos os espaços, o Senhor completa todo espaço vazio da alma, do coração, da mente, do corpo. A palavra diz em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor hoje bate nos nossos corações, dizendo: entregue a tua vida para mim, entrega os teus planos para mim, deixa a minha soberania e o meu controle guiar os seus passos, deixa a minha vida, o Deus soberano que sou e não mudo, será o confiável para você. Pare de confiar nos seus planos, os faça, os deseje, mas confie na vontade do Senhor. Nada ao seu redor é plenamente confiável, só o Senhor é confiável. Oh Deus, ajuda hoje esta mãe, esse pai, esse jovem, esse homem, esta mulher, que vive tempos de incerteza, que não entende o tempo que está vivendo, e muito menos sabe o que fazer. Deus, potencializa hoje com teu Espírito, usando as armas que já tem em Deus, para ser assertivo, para entender os teus planos e projetos. E Deus hoje cura esse coração, cura esta alma. Deus, livra desse sentimento, livra, Pai, desse pensamento. Deus, tira o peso de culpa, Pai, dos ombros. Que ele hoje abrace um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Que ele abrace um Deus que é totalmente confiável e nunca muda. E que lá hoje ele encontre salvação, amor, bondade, fidelidade, misericórdia, graça, santidade, escape. Assim é o Senhor para a nossa vida. Em tempo de certeza, Deus, recorremos a um Deus que é soberano e nunca muda. Confiamos em Ti, ó Pai, sabendo que amanhã não sabemos o que nos espera, mas o que nos vier, sabemos que Deus de amor está no controle e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e vivem segundo o Teu propósito. Assim oramos, ó Pai, hoje salva, hoje liberta, hoje cura, de dentro para fora, hoje traz discernimento e sabedoria. É assim que pedimos, no nome de Jesus. E quem crê e recebe hoje com graça, diga amém.